Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvor a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem sente pode chamar o hino. Glória a Deus. Quem sente pode chamar. Glória a Deus. 313. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Peregrino. Aos céus também é meu Salvador. Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar tua face, regozijar-me-ei. No mundo sou peregrino, quem pode aqui me ajudar? Só Cristo a porta do reino dos céus, por quem poderei entrar. Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar tua face, regozijar-me-ei. No mundo sou peregrino, ando aqui com Jesus. Busco a morada do Pai Celestial, no lar de justiça e luz. Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar tua face, regozijar-me-ei. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem sente pode chamar outro hino. 322. Glória a Deus. Santo, 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 Deus onipotente,
cantar o hino 390. 390. Glória a Deus. Neste momento é o momento que nós vamos buscar a Deus em oração. E os pedidos de oração, muitos pedidos, tanto presencial como no sistema técnico online. Os irmãos pedem oração. A minha prima mesmo acabou de fazer um pedido de oração do estado de Rondônia. O seu esposo está enfermo, né? E roga a oração da Irmandade. Muitos pedidos de oração, irmão, muitos. Contra a enfermidade, contra a tribulação, a favor das causas, a favor das viagens. Também pessoas acidentadas que pedem oração a favor de todas as famílias e também dos testemunhados. Todos que pedem a oração, acredita, busca o Senhor, para que o Senhor possa ouvir atentamente o sentido das nossas petições, né, irmão? Vamos orar pela nossa Irmandade também, aos que estão aqui hoje, aos que faltaram, né? Os que estão de vir, os que estão vindo, né, irmão? E vamos estar em oração também. Glória a Deus. Vamos pedir o conselho da Santa Palavra, juntos em comunhão, debaixo do sangue de Jesus Cristo, dobramos nosso joelho em oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, nação. Glória ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, nação. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Diante da tua presença nós curvamos mais uma vez o nosso joelho, neste momento para te pedir perdão por todos os nossos pecados, reconhecendo que somos falhos, frágeis e humanos. Senhor, neste momento entregamos esta igreja e também o teu povo na terra, todas as igrejas que estão batendo na porta da tua misericórdia, Senhor, tanto aqui em corpo presente como em sistema técnico online. Toma todos na palma das tuas mãos, Senhor. Diante da tua presença estamos mais um culto. Aceita o louvor e a nossa adoração diante de ti. Nesta comunhão pedimos a favor dos pedidos de oração. Quem está pedindo, confia, Senhor. Nosso irmão Rona, cooperador da congregação do Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, pedindo oração. Também nossa querida, aleluia, prima Esdra, que mora em Rondônia, e o teu esposo pede oração e está enfermo, Senhor, pedindo oração por todo o teu povo. Meu papai também que está em viagem, como teu servo, abençoe na permanência e também na volta, Senhor. Toma todos os pedidos que foram apresentados, tantos que estão aqui, como os que estão online, estão buscando a tua face em oração. Manda do alto do céu o conselho da tua palavra, Senhor. Graça nós te damos por tudo. No nome de Jesus Cristo pedimos, neste nome que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quem sente pode chamar outro hino. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus Nazaré. Aleluia. O hino, se não sente. Glória a Deus Nazaré. 153. Cento e 53. Deseja o Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Glória. Neste momento, o Senhor nos concede a liberdade do testemunho para glorificar a Deus, pagar algum voto, ser grato ao que o Senhor tem feito. Aleluia. Estamos nesta comunhão. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, pela fé e a vida eterna, o qual o Senhor me concede, se assim guardar a sua palavra, mesmo fraco, errante, até o fim da vida, Ele nos prometeu a vida eterna, não só a mim, mas todo quanto guardar a sua palavra. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, que ontem eu fui fazer um serviço na casa de uma irmã que congrega em outro ministério. E através desse serviço, irmão, que estava realizando na casa da serva de Deus, o Senhor me preparou 3 camisas. Mas embora, irmão, muitos pensam que o justo perecerá, mas o justo não perece, se assim permanecer no justo fiel que é Jesus Cristo. Aquilo que nós planta, nós colhe, independente de ser bem ou mal, uma hora chega na nossa vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, que há tempos atrás, o Senhor me levou dentro da casa dessa irmã, que mora na rua de casa, por nome Irmã Marlene. Deus já deu de contar aqui, eu vou contar novamente para quem não ouviu. E ainda a mãe dessas 2 irmãs, a irmã Cristina e a irmã Marlene, ainda era viva, estava no mundo dos viventes, por nome Irmã Sofia. E bateu uma comunhão, irmãos, porque quem tem o Espírito de Deus, o Espírito testifica. E a comunhão está naqueles que é do Senhor, naqueles que guardam a palavra, não naqueles que é religioso ou naqueles que se intitula a graça de Deus, porque a graça de Deus é Jesus Cristo, aquele que veio salvar o que estava perdido. E então a comunhão bateu. E quando a comunhão bateu, irmão, naquela noite, ela conversou comigo ali bastante tempo na praça, e a primeira vez, e eu percebi que ela gostava de falar das coisas de Deus. Fui dormir na noite daquele dia, dormi e sonhei com ela. No dia seguinte eu falei, irmã Sofia, paz de Deus. Ela falou, amém, filho. Eu falei, eu sonhei com a senhora aparenta ser muito calma, mas só que o Senhor me mostrou que não é bem assim. Ela falou, é verdade. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali bateu mais ainda a comunhão. Houve uma comunhão tão grande que quando ela me via, ela me chamava para tomar algum café, falar da palavra de Deus. E por algum costume, irmãos, aonde ela congregava, ela falava assim, filho, tira uma palavra para mim. Eu falei, irmã Sofia, eu não aprendi assim com Cristo, embora de Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus, mas o Espírito que manifesta o dom não é de mim mesmo. Eu tenho que esperar a manifestação do dom para que ele, aleluia, a virtude do Espírito me toma, que eu fale, que não fica só nas minhas palavras, eu não passo vergonha diante da irmã. Aí, por não desacatar ela, irmão, que é uma pessoa bem de idade, peguei, abri em Salmos, li para ela. Ela falou, você pode me explicar? Eu expliquei, porque abrir, ler e explicar, isso é fácil, porque a palavra é de Deus. Agora a exortação, aleluia, para chegar ao cerne da revelação meditada, para o vigor, a virtude de Deus descer e consolar as nossas almas é diferente. Eu falei, irmã, só vou ficar na explicação, então deixa para a próxima vez, o dia que Deus vai preparar, nós ora juntos, aí Deus revelar alguma parte, aí nós passamos para a irmã com o maior fervor, com a maior doçura do mundo, não, mas com a maior doçura de Jesus Cristo, que Ele que é que nos consola.
E um certo dia, irmãos, estava ali esta irmã por nome Cristina, que ontem estive na casa dela, realizando esse serviço, e agradeço a Deus que estava todos de junto da mesa, tanto a irmã Marlene, seu esposo, seus filhos, suas noras, e alguns outros parentes deles. Eu agradeço a Deus que chegando, irmãos, aleluia, ali a irmã Sofia percebeu uma mulher muito espiritual, uma mulher de oração, de jejum, consagração a Deus, uma fé inabalável. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ela chamou, ela falou, filho, vamos orar. E na sala, irmão, aonde estava a caminha dela, ela falou, vamos orar? Eu falei, vamos orar, irmã Sofia. Chegamos até lá, irmãos, ali na sala onde é que ela estava. Eu falei, irmã, pode orar na sua cama, não precisa se ajoelhar mediante a sua idade e mediante também o seu peso. Eu falei, mas só que a irmã ora. Eu falo, Deus seja louvado, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a irmã pode orar, depois se a filha da irmã sentir, também pode orar. E ela começou a orar, irmãos, e Deus começou a me consolar, e eu consegui, aleluia, da parte de Deus, sentir virtude naquela oração. Aí depois ela terminou a oração, aleluia, eu também falei para a irmã Cristina, irmã Cristina, quero orar, se sinta na liberdade do Espírito Santo. Ela também começou a orar no nome de Jesus Cristo. Ela terminou a oração, irmãos, mas quando ela foi terminando a oração, na sala tem uma escada de canto em L, aleluia, que dá os quartos acima. E quando ela foi terminando a oração, Deus não tinha me mostrado nada, aleluia, até então, mas sentindo a virtude e a doçura do Espírito em mim. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando o Senhor visitou a minha alma, abriu a minha visão, eu de olhos fechados, na altura da meia escada, irmãos, aleluia, vi um vestido branco de alcinha florida, e na altura da silhueta da mulher, uma mancha de sangue. Mas só que eu só vi aquela visão, abri o olho, estava vendo aquela visão. Eu falei, Senhor, o Senhor está me mostrando, eu abro o olho, isso falando no meu coração. O Senhor está me mostrando, eu estou vendo, mas não estou entendendo. Se o Senhor assim fazer me entender, eu possa passar e que possa edificar as almas. Eu agradeço a Deus, irmãos. O Senhor falou naquele exato momento dentro do meu coração, a mulher do fluxo de sangue. Eu falei, irmã Sofia, Deus visitou a minha alma aqui agora e mostrou a palavra. Posso pregar? Ela falou, fica à vontade, meu irmão, pode pregar tudo que Deus te manda. Eu falei, Deus acaba de revelar a palavra. A mulher do fluxo de sangue. Eu agradeço a Deus, irmãos, aleluia, que quando abri em Mateus, foi lido a passagem da mulher do fluxo de sangue, aleluia, e quando, irmão, foi, aleluia, lido, começamos a explicar, aleluia, a exposição da palavra, o Espírito, aleluia, tomou nós ali naquela tarde, irmão, e quando tomou nós, alguém que estava lá na cozinha, vieram todo para ver o alarido, irmão, porque a irmã Sofia, ela começou a levantar a mão e saltar de alegria e bater as palminhas. É Deus, porque aí, irmão, na revelação o Senhor falava assim, alguém está, aleluia, sangrando, mas Deus vai estancar pela virtude e o poder da palavra agora, aleluia, mas não é com você, irmã Sofia, é com a sua filha, em nome de Jesus Cristo, seja estancado alguma coisa na sua vida agora. Eu agradeço a Deus, irmãos, que nós não sabemos de nada, mas o Espírito que conhece nós, e que a palavra que é viva e eficaz, aleluia, apta para discernir, irmãos, qualquer pensamento, e é mais aguda do que a espada, aleluia, de dois gumes que penetra até a medula óssea, e que discerne as intenções do coração, irmão. Aquela mulher começou a chorar, a irmã Cristina começou a chorar, aleluia, sentiu a virtude do Espírito. No dia seguinte, a irmã Sofia veio e falou, irmão Marciano, dá glória a Deus, filho, porque a minha filha
vem há muito tempo sofrendo do fluxo de sangue. A medicina não consegue dar jeito na causa dela. Mas agradeça a Deus, irmãos, que depois daquela palavra, ela falou que sentiu algo diferente no corpo dela. E o nome de Deus está sendo glorificado aqui hoje. Porque ela sentiu e provou do poder de Deus naquela tarde. Eu agradeço a Deus por tudo. Peça a oração, irmãos. Será iniciada a obra ali em Santana de Parnaíba. Peça a oração dos irmãos. Que quando nós só congrega, é uma prova diferente. Quando nós se levanta com a virtude e o poder de Deus para manifestar uma obra simples, objetiva, uma obra de Cristo Jesus, apostólica na doutrina, aleluia, há uma guerra espiritual, mas sabemos que Cristo já venceu o mundo e sabemos que ali a obra ali será fluída e dará bons frutos. Eu peço a oração nesta causa, que conversando até com o servo de Deus, o irmão Isaías, eu não estou conseguindo, irmãos, participar também das reuniões ministeriais, que às vezes trabalho à noite, de dia já tem outro cliente ali pedindo ali a atenção em algum serviço, então peço perdões para o ministério, o grupo, aleluia, que entenda esta parte, não me justificando, mas eu às vezes não consigo, é uma cobrança no meu dia a dia também, mas com a oração dos irmãos, e eu também orando, o Senhor nos abençoará, tanto aqui também como a todos os lugares que o Evangelho de Cristo chegar. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor tem preparado, nós congregamos no setor 12, setor 13, Lagoinha, região de Ubatuba, e também ontem estive no Caraguava, do lado do Caraminguava, Peruíbe, trouxe a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino? Quem sente? Cântico número 9. Número 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz-me sentir teu sangue.
Glória a Deus. Neste momento, o Senhor nos concede na comunhão o direito de ouvir a palavra, o direito de ouvir a sua voz. Vamos preparar o nosso irmão Marciano. Por certo, o Senhor dará a palavra ao servo de Deus também. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Irmão Marciano. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus seja sempre louvado. Amém. A palavra que Deus me apontou, irmãos, está no livro de Mateus, o evangelista, no capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Façamos a leitura debaixo do sangue do concerto eterno. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegando os anjos e o serviram. Amém. Está aqui a palavra, irmão, de Deus. Os irmãos podem anotar que não é de costume meu sempre ou de vez em quando estar lendo esse título em cima, porque muito só foca nesse título mesmo em cima, tipo a tentação de Jesus, e eu me retirei de uma certa denominação, aonde nessa passagem eles só pregam a tentação de Jesus. Não sabem buscar manifestar o poder de Deus nas outras partes, o qual é um texto tão muito agradável, que é este. E aqui, irmãos, vemos diante da palavra de Deus que o diabo, ou seja, o difamador, o caluniador, porque eu estou explicando isso, irmãos, de princípio, porque muitos pensam que quando a palavra fala diabo ou Satanás, eles pensam que a gente está pronunciando, chamando o tal para perto de nós. Não. Então que cresçamos na fé nesse dia que se chama hoje. Satanás, irmãos, está, aleluia, escrito aqui. Acabamos de ler. E eu saí de uma denominação que quando chegava nessa palavra, os irmãos pulavam, negligenciando a própria leitura da palavra.
Então, vamos lá crescer um pouquinho na fé para que adentramos no conhecimento mais pleno da palavra. Quando a palavra fala diabo, em grego é diabolos, que nada mais é que quer dizer acusador, caluniador, difamador. Então, para que vos cresça na fé, então vocês é de princípio entender isso. E quando alguém cita isso, não é que está chamando o tal para a frente. Nós não oramos no nome do tal. Entende? E quando o Senhor Jesus Cristo falou assim, vai-te, Satanás, é porque Satanás em hebraico, irmão, nada mais é do que dizer opositor. Estão recordados que quando Pedro, o discípulo e apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se opõe na missão de Cristo, ele falou, esta noite o Filho de Deus, o Filho do Homem será entregue e será envergonhado, será morto, perecerá, isto é, vou ser morto. Pedro se levantou e falou assim, eu não deixarei o Senhor morrer, ou seja, querendo impedir a missão de Cristo. Ele falou assim, vá atrás de mim, Satanás. O apóstolo Pedro era Satanás? Se referindo ao querubim ungido? Não, irmãos. É que ele se opôs. Então entenda bem que Satanás é se opor. Opor o quê? A minha ideia do pregador ou a ideia de outra pessoa? Não. Se opor à ideia do evangelho, a mente de Cristo, não a minha mente. Por isso que quando nós formos pregar a palavra tem que vir segundo a mente de Cristo. Porque hoje já vemos um evangelho tal por aí que alguém ainda paga até para ser batizado. Então esse não é o evangelho verdadeiro de Cristo. Porque de graça recebeste, de graça dai. É este o evangelho, aleluia, que liberta, que salva, que cura, aleluia, que escreve o nome, aleluia, de todos quantos se achegarem a crer. Ou seja, o crer também é obedecer. Não adianta falar que eu creio e não obedeço, então eu logo não creio. O crer na Bíblia é obedecer os princípios de Deus. Então, irmãos, como aqui posso dizer que não é só a tentação de Jesus, mas é o culto do diabo. Mas como assim, pregador? Está escrito aqui. Quem levou Cristo para o pináculo do templo? O diabo. Está escrito aqui. Não é de se assustar, irmãos. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque há várias casas de orações que se intitula como os cristãos verdadeiros, mas não é. Quando você vai para a doutrina, eles negam a Cristo. Então, nesse deserto, vejamos, o Espírito conduziu o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Espírito Santo, quando desceu sobre Cristo, após o batismo de João, o Batista, ele já foi logo conduzido para o deserto. Você está no deserto, irmão? Dá glória a Deus. Você está passando por prova? Guardando a palavra de Deus? Então dá glória a Deus. E aí é o Espírito Santo que está te conduzindo nesse deserto e provando a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele
Este sim, ela é um escolhido meu. Aleluia. Não reclame, não murmure, dá glória a Deus. Você está nesse deserto, aleluia, nesse mundo de trevas, mas está guardando a palavra, está sendo, aleluia, processado sobre você, aleluia, esmagado, aleluia, a virtude da palavra não, mas nesse mundo está sendo esmagado como uva, aleluia, também como oliveira, mas é para você dar fruto. Aí é o Espírito Santo te conduzindo. Porque o Espírito Santo conduziu o Senhor para o deserto. Aí é o Espírito Santo. Você está na prova, guardando a palavra, dá glória a Deus. Isso é Deus. Mas você está na prova, aí meio em dúvida, está aí manquejando, porque quando falamos que essa obra é do amor, não é para usar de libertinagem. É obra do amor porque nós acolhemos a todos quanto querem viver a palavra. E sabemos que todos nós somos pecadores, mesmo depois do batismo. Mas nós sempre voltado ao evangelho verdadeiro. Tem que haver mudança, tem que haver renúncia. Isso é obra do amor. Quando alguém nesse ministério se pronuncia, nós somos a obra do amor. É isso. Porque nós somos cristãos, apostólicos, porque Cristo deixou a doutrina dele aos apóstolos. E os apóstolos, às vezes, tinha rixa entre vós, mas por resistir um ao outro, porque um queria desviar. Exemplo disso, Pedro. Quando estava em Gálatas, na igreja lá, desviando os crentes para guardar a lei. Então, Paulo, o apóstolo, resistiu na cara, ou seja, no rosto dele, firme, porque era repreensível. Por quê? Porque no entendimento, no coração de Pedro, ele ainda não estava maduro na graça. Ele pensou que Cristo só era para os judeus e que era necessário guardar a lei. E Pedro foi repreendido por Paulo. Então, essa é a obra do amor. Quando eu estiver errado, alguém me repreender, eu aceitar com mansidão. E julgar também. Porque muitos falam assim, não podemos julgar. Mentira. O diabo que coloca isso na boca das pessoas. Porque está escrito em João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Julgar segundo a reta justiça de Deus, um exemplo para os irmãos. Se eu estou me fornicando, alguém repreende me julga, não pode julgar então? Eu estou no erro, sou batizado, participo da ceia do Senhor, estou em pecado, e se alguém me repreender, eu vou achar ruim? Então o diabo está em mim, e não no irmão que está me repreendendo, me julgando segundo a reta justiça de Deus. Então, irmãos, como foi cantado no hino, através dos dons, hoje tem um dom aqui que falta todos os dons, mas que não falta em ti o dom de discernimentos de espírito. Porque o dom de discernimentos de espírito, você vai ver o que está sendo pregado. Como vocês da live agora estão julgando esta pregação. E vocês têm que ter o dom de discernimentos de espírito para ver que o que eu estou pregando o pregador se está enquadrado dentro da Bíblia. Se não tiver, considera como herege se não receber a repreensão da palavra por um irmão mais idôneo. É isso que a palavra ensina. E a palavra, irmãos, não pode passar a mão na minha cabeça ou na cabeça do ouvinte. Na mesma medida que ela vem para o pregador, ela vem para os ouvintes, na mesma medida da salvação. Uns têm uma porção a mais, todos, quanto mais busca, mais vai ter. Então, irmãos, veja bem, quando alguém pregar contra a teologia em si, nós cremos na palavra de Deus, mas tem que ter uma revelação a mais. A revelação a mais é o fundamento da palavra, que já foi nos revelado de Gênesis a Apocalipse. Passou disso a procedência do maligno. Não há outra revelação maior do que a palavra de Deus. Jesus Cristo em Apocalipse diz, eu sou o espírito da profecia. Então o espírito da profecia é Cristo. Profecia é bom? Maravilhoso.
Qual profecia? A Bíblia. Que ela me traz, não, mas é que ela me tira das trevas e me coloca na luz. Então aqui, o inimigo, ele chegou, depois de Jesus Cristo ter jejuado, 40 dias e também 40 noites, não só de alimento, porque percebe, irmãos, que o Espírito conduziu ele para o deserto. No deserto é um sol escaldante de manhã e também um frio tremendo na parte da noite. E não tem água. Então, não dê crédito a essas pessoas que só ficaram de jejum de alimento, de água também. E ele também não tomou banho, porque no deserto não tem água. Estava desfigurado. Aí chegou o tentador para provar. Mas só que o que está escrito, irmãos, em Tiago 1:13, está escrito: se alguém for tentado, não diga, de Deus sou tentado. Porque Deus ninguém atenta e de ninguém pode ser tentado. Olha a astúcia do inimigo, foi atentar o próprio Deus, o Filho do amor, o Filho da obediência. Ele chegou para atentar somente? Não, mas para querer com que Cristo menosprezasse a missão dele. Mas como Deus não pode ser tentado, e de ninguém é tentado, aleluia, glória a Jesus, ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a boca de Deus, irmãos, para nós na terra? Aonde que nós conhecemos Cristo, o Evangelho verdadeiro? Na Bíblia Sagrada. Há um único Deus somente, mas cuja também enviou o Filho. Por isso que ele vai dizer: aquele que não tem um filho não tem um pai. Porque muitas religiões falam assim: eu também creio em Deus, mas quando vai ver a doutrina, não tem a essência de Cristo nela. Então abomina, larga para lá que não é de Cristo. A doutrina de Cristo, é por isso que ele disse: aquele que não tem um filho, porque o Filho, irmão, o Pai nos enviou o Filho. O único Deus enviou em si mesmo, no Filho, para revelar a humanidade. E nele a essência da graça, porque ele é a graça, ele é o amor, mas o amor repreende, o amor também consola, o amor também salva, mas também condena se for desobediente. Este tentador foi mexer logo com a graça de Deus, Jesus Cristo. Aí, do deserto, ele transportou para o templo. E quantos templos hoje, de casa de oração, que quem reina lá dentro é o diabo, não é Cristo? Como assim, pregador simples? Muitos pregam por aí que o verbo não era Deus, diabo, falando na boca dele. Porque o Espírito Santo, irmãos, é sim, sim, não, não. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, o Logos é Deus, irmão. Não tem como. A Bíblia não pode se contradizer. Se nós pegarmos aqui, irmãos, aleluia, simplesmente, aleluia, no próprio livro de Mateus, aleluia, que diz lá em Isaías 7,14: eis que uma virgem conceberá à luz de um filho, e chamar-lhe-ão pelo nome de Emanuel, e que é traduzido Deus conosco. Quem é esse Emanuel? Jesus Cristo. Como posso dizer que o verbo não é Deus? Então isso é o dom de discernimento de espíritos, que falta a profecia na sua boca, que falta a linguagem, que falta a oração, aleluia, que não falta o dom de discernimentos de espírito. Pregador, e como é que eu consigo, aleluia, saber e discernir os espíritos? Comendo a Bíblia Sagrada.
se alimentando ela como alimento diário. Aleluia, porque muitos, irmãos, têm ensinamento que nós não podemos pegar um celular e colocar sobre a Bíblia. Irmãos, a palavra de Deus é palavra de Deus. Debaixo de uma mesa, no meio de uma mesa, em cima numa estante, ela é palavra de Deus no celular, ela é palavra de Deus no meu coração, ela é palavra de Deus na placa, na traseira de um ônibus, ela é a palavra de Deus, a letrada no banco de um ônibus, como hoje aconteceu comigo vindo para cá, ali sentado no banco, estava escrito lá, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o qual está na palavra de Deus, ali, João 14:6. Então ela é a palavra de Deus, irmão, independente de onde ela estiver, ela é a palavra de Deus. E quando nós temos o Espírito, irmão, ali, o dom de discernimento ali, dos Espíritos, nós sabemos quando é que o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, quando é que está. Quando o profeta erra, ele reconhece o seu erro e pede perdão. Então, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele reconheceu, não reconheceu, foi o diabo. Porque diz a palavra de Deus, irmãos, enquadrada nessa palavra 4 de Mateus, que Jesus Cristo, de princípio, ele não veio para evangelizar. Só ler primeira carta de João, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele veio para 3 coisas, irmão. A terceira ainda não cumpriu, mas vai cumprir. Ele veio para desfazer as obras do diabo, arrancar a humanidade do engano, manifestar a luz entre as trevas, e desfazendo as obras de Satanás, ele evangelizou. Eis que é chegado o reino de Deus entre vós, porque desfazendo as obras, ele também está evangelizando, mas de princípio ele veio desfazer e evangelizar. E qual é a terceira? Que está lá em Romanos 16, que em breve o Senhor pisará na cabeça de Satanás, do opositor dele. Se é em breve, ainda não é cumprido. Mas ele já está julgado, diz a palavra. O príncipe desse mundo já está julgado. Mas não brinca, porque se ela tentou o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, se você não tiver o dom de Deus, ou seja, se você não tiver Cristo dentro do seu coração, com os dons de Deus, a virtude e o poder, você também será enganado. Porque dias vêm que, aleluia, que o mal está aí na terra e vai piorar. Não se engane. Vai melhorar. Não se engane. Está aqui a palavra. Aleluia. E quando, irmão, que ele conduziu Jesus Cristo para o pináculo do templo, que era Jerusalém, manifestando o culto lá. O culto na época de Cristo, que era o sumo sacerdote, era só para ter um sumo sacerdote, segundo a ordem de Deus. Tinha 2. Eram 2 sumos sacerdotes. Estava fazendo tudo errado diante da ordenança de Deus. Então, no templo, Jesus Cristo não estava. Tem muitos templos por aí de casa de oração que se intitula como cristão, mas Cristo não está. Por isso que Jesus Cristo nos fez templo e morada do teu Espírito Santo. E se ele está morando em nós, nós temos por obrigação e dever de se alimentar da palavra, porque dias vêm que a heresia será tanta, mais tanta, que você apanhará no rosto por pregar a verdade. Mas isso já não acontece, ô pregador. No Brasil ainda não, mas chegará e você vai ver cristão apanhando. Mas luta, porque se você está no deserto da aprovação, mas guardando a palavra, dá glória ao teu Deus. Aleluia, porque nada mais, irmãos. Aleluia, quando Jesus Cristo foi, aleluia, conduzido pela própria palavra. E hoje tem muitos pregando a Bíblia. Pregam a Bíblia.
mas com o espírito astuto de Satanás, distorcendo a real palavra de Deus. Como o próprio Satanás aqui falou aqui, ó. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teus respeitos. Onde está escrito isso, irmão? Salmo 91, versículo 11. Está lá escrito, falando de Cristo. Satanás já conhecia a palavra, mas ele conhece a palavra de Deus para distorcer, para enganar e não para salvar. Jesus Cristo não, ele esclarece claramente, mas também está escrito. Aleluia! Se alguém ir contra o conhecimento da fiel e verdadeira palavra, nós não estudamos teologia. Verdadeiramente, nós não temos faculdade. Nós não temos aqui um diploma de faculdade. Mas a teologia, irmão, nada mais é que quer conhecimento de Deus. Por onde nós temos o conhecimento de Deus? Pela palavra, a Bíblia Sagrada. Então, quem dizer para você, somos contra o estudo, diz também, examinai as Escrituras e cuideis que por elas tende a vida eterna. João 5,39. Assim como Cristo, aleluia, lançava a palavra reta e fiel, lança a palavra na cara desses hereges que se intitula negando Cristo, aleluia, independente do ministério, que seja eu que ia pregar aqui também a heresia, me corrija, fala para mim que automaticamente eu tenho que pedir perdão, porque se o pecado é online, se o pecado é público, a minha repreensão também tem que ser pública, para que eu me envergonhe e que não venha a escarnecer da palavra de Deus. Quando o diabo falar para você, mas também está escrito assim, você fala, mas também está escrito assim, examinai as Escrituras e cuideis que por elas tende a vida eterna. É pelas Escrituras, não é por este pregador ou por aquele ministério, não, é por Jesus Cristo. Aleluia. E quando ele te insultar, tira a sua vida, que para você não tem mais jeito, é mentiroso, ele é o pai da mentira, mas hoje veio aqui o pai da verdade, pelo Espírito Santo, glória a Jesus o Senhor, para dizer, tem jeito ainda para você, se você se quebrantar de coração, aleluia, o meu Espírito fará morada em ti, eis que venho, aleluia, fazer todo novas coisas em ti. O que você está falando não tem mais jeito, aleluia, pequei, aleluia, será que o Espírito Santo saiu de mim? Não, mas se quebranta, hoje o Espírito Santo vem te anunciando, se quebranta, faça como Jesus Cristo, nesse deserto de prova, de labuta, aleluia, procura jejuar, procura se alimentar dia após dia da palavra, mas pregador, eu não consigo. Se passar sequer 5 minutos de joelho, passa 2. Na próxima oração, passa 3. Na próxima oração, passa 5. Na próxima, mas eu não consigo ajoelhar. Ora sentado. Os discípulos ali na Assembleia de Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles estavam sentados. É só ler. Eu não consigo sentado. Ora deitado. Orar em todo o tempo sem cessar. Satanás não está brincando de ser Satanás. Ainda ele já está julgado. Ele está julgado, mas ele não brinca. Se atentou o próprio Cristo, você acha que você vai escapar? Você não escapará. Eu posso falar, saí de uma denominação que um servo de Deus, ancião, pregou que nos tempos passados dos profetas, o Espírito Santo não existia. Depois do culto, cheguei até o meu cooperador. Falei com ele, cadê a repreensão? Achou ruim. Quem falou então na boca dele? Foi o Espírito de Satanás, não foi o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, irmão, é manifesto pelas 9 essências do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidade, tudo isso. E por último, domínio próprio. Se a pessoa não tiver o domínio próprio de reconhecer o próprio erro,
saiba discernir que quem está nela é o espírito do diabo, o espírito das trevas. E eu tenho vários amigos, irmãos, eu trabalho na parte de evangelização. Eu tenho vários amigos que falam, você fala muito do diabo. Eu venho para você saber que ele é o pai da mentira e Jesus Cristo é o pai da verdade. Tem gente que não gosta desse nome, por isso que a palavra começou já causando o que é a palavra diabo, que é caluniador. Eles acham ruim, mas fala mal do próximo, rouba, mente. Quem é o pai deles? Jesus Cristo? Não, o pai deles é o diabo. Por isso que eles defendem o pai deles. Porque nós defendemos Jesus Cristo, porque nós amamos a verdade. Ainda que em nós há falha, como o pecado. Mas a palavra que vem hoje é para nos ademonstrar, para nos corrigir e para também nos orientar. Se não orava, continua a orar. Se não jejuava, começa a jejuar. Se não, você será enganado. Você quer que os anjos cheguem na sua casa e te supre. E que você chega aqui e testemunha. Ah, Deus me libertou, Deus me supriu, Deus enviou os anjos na casa. Mas para isso, você tem que fazer o que a palavra está falando. Se alimentar da fiel e verdadeira palavra. Porque se você não alimentar, anjo nenhum vai chegar na sua casa. Sinto muito em te pregar isso. Mas se você ser fiel à palavra de Deus, se você passar a evangelizar nas suas vestimentas, porque a vestimenta fala, irmãos. A lascívia também é pecado. Assim como é pecado o homem cobiçar a mulher que é lascívia também é pecado. Então tenha o dom de discernimento do Espírito. Quando alguma mulher, hoje em dia, as mulheres estão andando aí bem dizer da vontade que quer, da maneira que quer. Mas quando dizer, porque não, nesse ponto sabe anunciar. É pecado cobiçar, você também anuncia, é pecado a lascívia. Faça igual Cristo. Quando vir distorcer a palavra, você aponta a palavra fiel e verdadeira. Mas você tem que guardar ela. Aí os anjos hão de entrar na sua casa e suprir a sua necessidade. Está sofrendo no deserto? Guardando a palavra? Dá glória a Deus, que esta é a palavra. E saiba que o Espírito Santo está com você. Mas agora você está num templo, onde está repleto de heresias, repletos de perdições. Saiba que quem está operando aí é Satanás, não é Cristo. Sinto muito em pregar, irmão. A verdade? Não. Sinto muito em pregar contra o seu ego. Ah, daqui eu não saio. Satanás também não vai sair do inferno quando será lançado. Você escolhe. Você escolhe Cristo ou você escolhe o inimigo? Ah, o inimigo eu não quero. Então você tem que fazer parte da igreja fiel e verdadeira. Quem é a igreja fiel e verdadeira de Cristo? A que guarda a palavra, a que denuncia pecado, a que trata os pecados, porque Cristo aqui não passou a mão na cabeça de Satanás, não. Ou você está esquecendo que nós era filho da ira por natureza. Em outras palavras, irmãos, o que o apóstolo Paulo está escrevendo é que nós era filho do diabo por natureza, caído no primeiro Adão. Então veio Cristo, segundo Adão, para nos trazer para a verdade. Então, se você é da verdade, vem para a verdade. Se você não fez o concerto com Cristo, vem para a luz, faz o concerto com Cristo. Porque você está nos seus deleites e pecados, então você não vai se sentir tentado. Mas vem para a luz, para que você mesma, aleluia, você mesmo reprove as obras que você fazia no mundo do pecado. Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra cristocêntrica, palavra bíblica, né, que dificilmente você vê pregado na igreja. Porque na igreja, infelizmente, hoje é só antropocentrismo, autoegoísmo, triunfalismo, só vai atrás da sua bênção, da sua causa,
da sua alegria, da sua prosperidade, dá aqui que Deus te dá lá. Mas quando vem uma palavra dessa ensinando biblicamente, pode ver que não saiu do texto, nem do contexto, e não criou nenhum tipo de pretexto. Consultado nas exegeses, nas hermenêuticas e juntamente a revelação da palavra. Anda por ela, será salvo tu e toda a tua casa. O servo de Deus vai agradecer a Deus aqui. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Altíssimo Deus e bom Pai, que mora no mais alto do céu. Glória a Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor se revelou a nós, e não somente a nós, mas a todos os quanto guarda e cumpre com a sua fiel e poderosa palavra. Porque o crer vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Porque aquele que ouve, Senhor, a tua palavra e crê naquele que te enviou, glória a Jesus o Nazareno, e manifesta o verdadeiro amor em Cristo Jesus, este tem a vida eterna. Sabemos, Senhor, aleluia, que o Senhor se manifestou a este mundo, aleluia, não só para um grupo de pessoas, mas para toda a humanidade, para todo aquele que crê, para todo aquele que obedecer, tende a vida eterna. Graças te damos, Senhor, maiormente pelo perdão dos nossos pecados, escrito o nosso nome no livro da vida, aonde o adversário já não consegue mais nos tirar da tua graça, se assim nós permanecermos, aleluia, firmes e fiéis na sã doutrina do Senhor. Glória a Deus. Apresentamos, Senhor, os necessitados que já recebeu as suas bênçãos e que hão de agradecer. Agradecemos a ti, aleluia, porque o Senhor falou pela tua palavra que em meio ao deserto há tentação, mas se guardamos a tua palavra, os anjos, Senhor, entrará e suprirá tudo quanto temos de necessidade. Guarda-nos na tua palavra, maiormente, Senhor, livra-nos, aleluia, de pecar contra o teu Espírito Santo, de, aleluia, resistir à tua palavra, porque sabemos que todo aquele que resiste à tua palavra, como os fariseus resistiram, blasfemou contra o teu Espírito Santo. E o homem que está ordenado a morrer uma só vez e depois segue o juiz, já não tem mais jeito. A salvação é aqui e agora, e que o Senhor alcance, Senhor, os que hão de crer, porque o mundo jaz no maligno. Agradecemos a Ti por tudo, maiormente pela vida eterna, em nome de Jesus Cristo, o que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus nas alturas. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, não se esqueçam das coletas que o Senhor tem preparado. Serve a Deus. E o que Deus preparar para nós atendermos as necessidades, tá? Vamos finalizar com um corinho. Sim, ó, não precisa tirar. Majestoso é Jesus, 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 majestoso é Jesus, Rei dos Reis. O poder Deus me deu, quer na terra, quer no céu. Majestoso é Jesus, Rei dos Reis. Esse daqui é o corinho do nossa contracapa aqui do Inário, lá no finalzinho.
Corinho 6. Corinho 6. Achou, irmã Neuza? Aqui, ó, lá no final, tá vendo? No final aí tem os pontos de doutrina, tem o índice. Aí terminou o índice, aí vem aqui os corinhos, do corinho 1 ao corinho 7. Conseguiu achar? Não? Glória a Deus. Fala sempre que tem muitos irmãos também que assistem junto conosco, né? E os irmãos, às vezes, nós falamos corinho, os irmãos ficam procurando onde é. Aqui, ó, passou último hino, 450. Aí depois dos 450 começam os corinhos, tá? Corinho 1, Corinho 2, Corinho 3, Corinho 4, Corinho 5, Corinho 6 e Corinho 7. Glória a Deus. Vamos dar uma treinadinha rapidinho, né? Tem 5 minutos. Vamos cantar o corinho? Vamos lá, vamos começar depois do 450. Pode sentar um pouquinho, senta. Senta, achou? Vamos treinar os corinhos. Pega aí. Aproveitar que nós temos uns minutinhos aqui ainda. Era para acabar 8h30, mas passou um pouquinho, já que passou, vamos esperar 5 minutos para as 9. Tá com o Inário aí? Pega o Inário, vamos cantar o corinho 1, tá? Vamos lá. Tudo certinho? Glória a Deus. Depois do 450, o corinho 1. Você que tem o nosso Inário, ou quer adquirir o nosso Inário, chama no nosso WhatsApp aqui, tá bom? E aí nos nossos cultos online você participa com o Inário. Você vai mandar na porta da sua casa, no seu endereço. Tá bom? Fala conosco e a administração manda para os irmãos. Corinho 1. Consegue puxar ele? Sabe? Vamos tentar? Aleluia, 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 glória a Jesus. Olha que bonito que ficou, vamos? Aleluia, 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 glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Maravilha, hein? Aí, falando cantar o 7 agora, senão vai passar muito. Mas nós vamos cantando no final dos hinos, vamos cantando, ainda vamos aprender o corinho. Daqui a pouco canta sem nada, né? E é tão pequenininho, tão bonitinho, né? Glória a Deus. Glória. Mais alguma coisa, irmão Marciano? Mais alguma coisa, irmã? Nada? Tudo em paz? Deus abençoe a todos os irmãos que compareceram, aos irmãos da live, Deus abençoe. Estamos orando pelos irmãos, tá? E você que ainda não é inscrito nesse canal do trabalho, se inscreva, tá aqui em cima. Inscreva-se no canal, deixa o joinha no vídeo, compartilha com mais pessoas. Este é o culto da comunidade cristã no Brasil. Que a santa paz de Deus, a comunhão, a virtude, a palavra fique em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.